Cara, depressão é um problema muito complexo, né? Na verdade ela desaga um pouco a opinião. Deixa eu falar minha visão. A depressão é uma questão muito complexa, né? A depressão pra mim, não pra mim, mas do que eu sei, né? Ela é quase como uma ansiedade tonificada. Então, a depressão, na realidade, é uma ansiedade que não conseguiu se desaguar. Eu acho que toda depressão, e posso estar errado, redondamente errado no que eu estou falando, não estou falando com autoridade, estou falando do senso comum, ela vem de uma ansiedade que não conseguiu ser resolvida. E é por isso, inclusive, que os remédios de depressão e ansiedade são os mesmos, tá? Em doses menores. Você trata com o mesmo remédio ansiedade e com o mesmo remédio depressão. Porque a ansiedade e a depressão são problemas químicos, né? De falta de serotonina. A serotonina que é responsável pela ansiedade e depressão. E quando você está no estado de ansiedade, o seu corpo está num momento estressor, num momento estressante. E quando você está estressante, quando você está num momento de estresse, o seu corpo ele para de produzir as coisas mais essenciais que você precisa para o bom funcionamento do seu cérebro, do seu corpo. Ele te coloca através acho que da adrenalina e não da norepinefrina. Tem uma substância, uma molécula que eu esqueci. Eu esqueci o nome, cara. Bom, esqueci o nome. Mas através da adrenalina, bom, pode ser. Ele te coloca numa. Ele para de produzir as outras coisas que são importantes. Então, assim, você já percebeu quando você está ansioso, a sua barriga fica meio zoada? Você fica com o bucho meio zoado quando você está ansioso. Você começa a ter diarreia caganeira quando você está ansioso por alguma coisa. Você começa a não funcionar direito, você não consegue pensar em nada. Isso, por que sua barriga fica zoada? Porque a sua barriga não tá, o seu organismo ele não tá jogando uma energia para digerir a comida ou para o bom funcionamento. Ele está todo reservado à fuga e sobrevivência. Você está todo preparado para fugir e sobreviver. E quando você está num estado muito constante de ansiedade, o seu corpo simplesmente para de funcionar, os receptores de serotonina, os emissores de serotonina, eles começam a ter um mau funcionamento, e daí ele começa a simplesmente não produzir e nem captar. E daí você entra no estado de depressão. Então agora, por que alguns têm e outros não têm? Eu não sei não, eu acho que tem muito a ver com... No cerne, tudo começa na mente, são doenças psicossomáticas, e no psicossomático é quando uma doença da mente afeta o seu corpo, né? A depressão é físico-químico e é físico, né? Você sente uma falta de uma molécula, mas, obviamente, o princípio começa na mente, porque é a sua mente que leva a esse caminho do químico, da ausência química. E a mente é porque cada um tem um funcionamento, cada um tem um entendimento das coisas que acontecem, cada um tem uma forma de pensar sobre a vida, né? Eu acho que uma das coisas que mais dificultam você a vencer uma depressão, e uma das coisas que mais te coloca num caminho de depressão é a falta de sentido para o seu sofrimento. Porque todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Às vezes quando você para de sofrer, como aconteceu com Buda, por exemplo, que ele tinha tudo, essa é a história de Buda. Ele tinha tudo, ele vivia num castelo, ele era um imperador, e daí ele começou a sofrer por ter tudo. Ele raspou o cabelo num ato de humildade, porque os nobres tinham cabelo comprido. Ele raspou o cabelo e foi viver como morador de rua. Porque ele tinha tudo e sofria por ter tudo. Então, às vezes, você sofre por não ter nada, mas sofre por ter tudo. Então, acaba você entendendo com todo esse cálculo que o sofrimento ele é essencial, não tem como fugir dele. Mas quando você entende que existe um sentido para o seu sofrimento, qualquer que seja, eu estou sofrendo para que amanhã eu possa ser melhor, eu estou sofrendo porque, sei lá, eu vou escrever algo sobre isso, eu estou sofrendo porque isso está melhorando, eu estou sofrendo porque isso está me dando condição para melhorar. Existe um porquê daquilo. E daí você consegue com certeza lidar muito melhor do que quando você não encontra sentido no seu sofrimento. Ou seja, eu estou sofrendo completamente em vão. Eu só estou sentindo dor.
Não tem nada de bom que vai sair desse sofrimento aqui. Eu só estou dolorido, só estou sofrendo. E daí existe uma falta de esperança, uma falta de fé. E é essa parada que leva a caminhos obscuros como uma depressão muito severa, porque você não vê sentido no sofrimento, você não vê sentido na sua dor. Então, uma coisa que com certeza ajuda a princípio, né, é você tentar encontrar um sentido na sua dor. Você tentar encontrar um sentido no seu sofrimento. Isso é muito importante. Muito importante, né? Seja ele qual for, cara, eu estou sofrendo porque isso está me ensinando. Eu sou um cara que, eu particularmente acredito que o sofrimento ele tem função. Ele ensina a gente a sermos pessoas melhores. E só de eu pensar essa parada, eu consigo ter ferramentas. Ter ferramentas e não sucumbir, não me desesperar. Eu não fico desesperado quando eu estou sofrendo. Eu me emociono pouco, né? Então acaba que só desse simples pensamento, cara, eu estou sofrendo por uma função, você acaba tendo uma estadia na vida muito mais confortável. Só de você ter um pequeno sentido, né? Faz sentido?